É difícil ser técnico? Se eu estivesse na Inglaterra, Matheus, ou em outros países, não era tão difícil, né? Mas como eu estou num país do futebol, que as pessoas aqui perdoam tudo, a única pessoa que não perdoa no nosso país é o técnico, entendeu? Então não é difícil, é super difícil ser técnico no país, mas é o que a gente escolheu, então a gente tem que encarar. Mas aí. Foi difícil jogar naquele campo lá Peru. de campo society? A gente é um society mesmo, como você falou, porque o que é recomendado pela FIFA é a grama sintética, que hoje é muito parecido com a grama natural. Tem um amortecedor que é muito bom, já foi provado isso. Nós temos aqui nos Meninos da Vila um campo desse jeito, e nós treinamos nesse campo para ver se a gente se adaptava para o jogo no Peru, só que chegou lá, era totalmente outra coisa, era um carpete, não era um campo sintético, e foi difícil. A nossa grande preocupação era contusões, então, mas teve pouco, graças a Deus só o Henrique sentiu um pouco, mas a nossa preocupação era a contusão. Mas nosso time se adaptou bem e cara, depois com um homem a mais a gente administrou o jogo, mas com certeza foi muito difícil jogar. O time que joga amanhã é esse que você colocou no início do treino, e eu gostaria que você falasse também sobre essa sequência de jogos que você tem conseguido escalar os seus titulares. Bom, em relação ao time é o mesmo, né? O time está vindo já jogando há algum tempo. A gente está tendo cuidado, porque nós conversamos aqui no começo do ano e que duas coisas a gente ia dar muita atenção, que era diminuir um pouco a concentração, porque é um absurdo, né? Do jeito que se concentra no país. Então a gente está conseguindo isso, está diminuindo muito, e os jogadores estão dando respostas boas, né? Estão melhores, estão mais contentes, estão felizes e estão cuidando da parte deles, não precisa estar alguém tomando conta deles, eu acho isso. E a segunda era o pior, que era o número de contusões. O nosso número de contusões no ano passado foi muito grande, claro que um time que, como o Santos, que disputa muitas competições e está toda hora em decisões, então é complicado você diminuir o número de contusões. E para isso você tem que ter um bom plantel. Então a gente está chegando nesse ponto, está diminuindo alguns jogos. Quando a gente sente que nossos fisiologistas fazem o exame que a gente tem feito e a gente sente que vai estourar, a gente afasta, né? Como aconteceu no caso contra o jogo depois do Internacional. Aquele jogo foi o limite nosso. Se a gente joga mais um jogo e estourar jogadores, isso estava provado nos exames. E depois nós descansamos aquele jogo e fomos para o Peru, o time estava recuperado. Então nós estamos fazendo jogo a jogo e olhando com carinho, né, a palavra dos doutores que conhecem realmente disso. Ô Muricy, o Juan Aurich, pela colocação na Taça Libertadores, você acha que existe algum motivo para a equipe, apesar de atuar desfalcada, jogar na retranca? Você espera um franco atirador no jogo para deixar uma melhor impressão nesse segundo turno? O que você pensa? Eles desfalcados? Deve ser só o zagueiro, né? Não deve ter muita mudança, eles ganharam o último jogo. Eu acho que no futebol hoje em dia eles são profissionais, que estudam os adversários, que trabalham forte. Eles, por exemplo, a gente tem que tirar o jogo como base contra o Internacional, que eles jogaram lá em Porto Alegre. O Internacional foi fazer o segundo gol aos 43 minutos, então sofreu com um homem a mais. Então a gente não se engana com isso, sabem que eles vêm para cá para dificultar. Tem jogadores interessantes, jogadores experientes, né? E é isso, a gente tem que saber jogar com inteligência, saber atacar na hora certa, saber que a gente vai sofrer contra-ataque, e por isso que a gente leva muito a sério isso, respeita muito esse time como nós respeitamos lá. Nós ganhamos lá porque nós respeitamos muito, senão a gente não conseguiria jogar. O Muricy, o Strongest, parece que o poder de fogo deles é a altitude mesmo. Jogou em Porto Alegre e tomou de 5. E hoje tem Inter e The Strongest. O que seria melhor até para facilitar a vida dos brasileiros da chave? Uma vitória colorada? É difícil falar. Eu só acho que, mesmo jogando lá na altitude, o Inter é favorito. Nós fomos lá, não ganhamos só porque coisa do futebol, porque foi o jogo que a gente mais teve oportunidades. Por mais que as pessoas
preocupado com a altitude, claro que alguns jogadores realmente no intervalo a gente se impressionou um pouco, porque se você vê um atleta com oxigênio, parece um hospital, não é natural. Mas mesmo assim, o nosso time teve um número de oportunidades incrível, não ganhou o jogo porque é coisa do futebol. E mesmo acho que com a altitude o Inter é favorito e deve ganhar. Eu não torço para nada. A gente no futebol, a gente vai aprendendo a torcer para os amigos, eu tenho alguns amigos no Internacional, né? E se ganhar o Internacional é mais um brasileiro que pode passar. Muricy, o Pelé disse que o Neymar tem que continuar no Santos e você já deu sua opinião semelhante. Você concorda com ele também que o Neymar pode ser o melhor do mundo se ele continuar no Santos? Eu acho que a oportunidade de ser o melhor do mundo, acho que vai ser ou em 2014 ou depois, né? Todos nós concordamos que ele ficando até 2014, ele vai ainda evoluir bastante, que ele tem muito para fazer. E aí sim, depois de 2014, ir para uma outra escola, também vai ser importante para ele, para o futebol dele, para a cultura dele, isso aí ninguém discorda. Mas só que no momento é um pouco na contramão, né? Porque a gente reclamou há vários anos, todos nós, né? Não só vocês, nós que somos do futebol, a gente sempre reclama quando os dirigentes vendem o jogador rapidamente. Todo mundo reclama, todo mundo faz a crítica, né? Então agora, no momento que a gente tem um que está fazendo o contrário de todos, a gente só tem que elogiar, cara. Então o Santos está fazendo isso e o Neymar também. Então, que bom que ele fica até o futebol brasileiro, que bom que ele fica até 2014, porque ele é um espetáculo, né? Ele é um jogador hoje do Brasil, em todo lugar que a gente vai, as torcidas vão para ver o Neymar. Isso aconteceu lá agora nesse lugar que nós somos no Peru, que é uma coisa incrível, um lugar distante daquele. Então a gente tem que torcer porque ele fique mesmo até 2014. E depois sim, depois do Mundial ele pode ir para a Europa e claro que vai aprender um pouco mais. A atual situação do grupo do Santos mostra um empate triplo, né? E se a gente pensar aqui, fazer uma projeção do resto da primeira fase, não é impossível que termine com um empate entre duas equipes ou até 3 no final da primeira fase. Até por isso, é importante amanhã uma vitória grande por muitos gols de diferença, ou isso não é o tipo de coisa que passa pela sua cabeça? Não, porque infelizmente as pessoas que falam de futebol, a gente fala uma coisa aqui e às vezes eles põem outra lá. Então lá chegou a notícia que eu desrespeitei o time deles. E naquela semana nem coletivo eu fiz. Né? Algum engraçadinho desses, né? Dessa notícia, e é perigoso até, né? Porque se cria um clima, se cria uma rivalidade que não existe, né? Então, como eu não sou menino, né? Se a gente ganhar de 1-0 tá bom. Muricy, você tem elogiado aí bastante a defesa, né? O Durval e o Edu. Você ainda vê a necessidade da contratação de mais um zagueiro para o teu elenco? Você julga como necessário? E o Alex Silva ainda está nos teus planos? A gente precisa ter um plantel, né? Porque o ano passado a gente perdeu o Brasileiro quando acabou o último jogo da Libertadores. No dia seguinte foram 3 jogadores para a seleção principal, 2 para a Olímpica e 2 vendidos. Saíram 7. Então você não tem a mínima chance de ganhar um brasileiro. E a gente quer esse ano fazer diferente, a gente quer ganhar o brasileiro e para isso nós temos que melhorar o plantel, porque a gente vai perder de novo jogadores. Vai perder para a Olimpíada, vai perder para a seleção principal depois, porque do jeito que alguns estão jogando, deve ser convocado. Então a gente não pode entrar mais nessa. Esse erro já não é que nós cometemos, a gente estava numa batalha terrível para ganhar a Libertadores e Paulista e não deu tempo da gente parar para analisar isso. Só que esse ano a gente vai se preparar melhor em termos de plantel. Então o Edu e o Durval são jogadores excepcionais, né? Só que às vezes eles precisam de descanso, porque não dá para utilizar, pelo cálculo nosso, a gente deve outra vez fazer 80 partidas, como aconteceu ano passado, o time que mais joga no mundo. Então, e a gente quer diminuir o número de lesões, e por isso que a gente tem que melhorar o nosso plantel. Mas os 2 zagueiros nossos as duplas nossas são as melhores do país. O Alex interessa?
Não, o Alex encerrou a negociação lá atrás e a gente não falou mais desse jogador. O Borges fez um gol, né, no último jogo da Libertadores e acredito que ele deva estar se sentindo um pouco mais leve em função daquele jejum que ele passou. Você espera mais esse jogador daqui para frente? É o seu matador, né? Você sempre falou que ele é um jogador que faz gol por onde passa e acredito até que seja normal passar por esses momentos, né? Você acha que daqui para frente ele deslancha? Não é que eu falo que ele faz gol, que ele passa, né? Isso é os números dele, né? Não dá para eu falar isso ele não fez, né? Então o currículo dele é onde que ele passou, ele fez gols, né? E voltou a achar o caminho, né? Achou o caminho no jogo lá, isso eu disse para ele na hora que ele fez o gol. E já no treinamento também, já achou o caminho. E o Borges, quando acha o caminho, vem a tranquilidade, aí não para mais de fazer gols. Então ele é o tipo de jogador que vive do gols e quando não faz se sente mal, é uma coisa natural, eu entendo bem isso. Mas ele está de novo com confiança e vai começar a fazer gol e não para mais. Eu queria que você falasse sobre a importância da chegada do Bernardo para o restante da temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é a competição que ele vai estar à disposição. E com relação ao Gerson Magrão, um atleta que comentou ontem que prefere brigar por uma posição no meio-campo. A tua ideia também é essa, utilizar o jogador no meio-campo? O Bernardo é um jogador interessante, um jogador desses que a gente está buscando no mercado, porque economicamente é viável. Volto a repetir, está difícil para a gente trazer assim jogadores de um grande volume, porque o Santos faz as coisas muito corretas no que diz respeito à parte econômica, gasta o que arrecada, e eu acho que isso é o correto. E é um jogador que surgiu pela idade, pela maneira que joga, é muito parecido com o que a gente pensa aqui no Santos. É um jogador que vai se encaixar perfeitamente, né? Teve alguns probleminhas lá, acho que no Vasco. Aqui a vantagem, não sei como é lá, mas com certeza também deve ser como aqui. A vantagem do nosso ambiente ele é ótimo. Então eu acho que é uma grande contratação. O Magrão, quando ele foi contratado, a gente pensava no lateral esquerdo, porque a gente estava só com o Léo, né? Hoje a gente já tem o Juan. Então ele pode voltar para o setor dele, o setor que ele começou a carreira no meio campo. Ali é um jogador que é importante porque pode jogar em duas posições.